Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos uma vez mais o programa Momentos Espirituais, mais uma edição, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo, Brasil, América do Sul, planeta Terra, Sistema Solar. A galáxia é Via Láctea, né? E o nome da nebulosa eu não sei. Eu sei que o conjunto de galáxias é nebulosa, mas eu não sei se tem nome da nossa nebulosa, né? Muito bem. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Marcos Melo, do nosso querido João e do nosso querido Guilherme, que após uma semana de descanso recarregou as suas energias fazendo a sua autopsicanálise lá no Rio de Janeiro, acompanhado dos familiares e dos amigos. Não é isso, Guilherme? É isso. Beleza. Hoje estudaremos o tema semanal do Evangelho, tema semanal baseado no capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Moral Estranha. O Kardec colocou o título desse capítulo como Moral Estranha porque ele pensou alguns ensinamentos do Mestre e nesses ensinamentos dá a impressão que Jesus usou alguns termos que aparentemente são termos incompreensíveis. Então, por exemplo, odiar os pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, e não vim trazer a paz, mas a divisão. Olha só, o mestre por excelência, aquele que veio nos trazer o ensinamento de fraternidade, de solidariedade, de amor que não espera recompensa, num determinado momento ele nos ensina assim: não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, realmente parece algumas incoerências, parece que o mestre teria cometido algumas incongruências, mas conforme nós vamos estudando mais profundamente esses ensinamentos, nós vamos perceber que as suas palavras de vida eterna realmente estão embasadas em ensinamentos mais profundos do que quando lançamos um olhar à primeira vista, um olhar superficial. Muito bem. E nós vamos encontrar lá em O Evangelho segundo o Espiritismo essa primeira passagem evangélica que se encontra em Lucas, no capítulo 14, versículos de 25 a 27 e também o 33. Então a passagem evangélica é assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo,
Lógico que onde Jesus ia, ele era acompanhado por um grande número de pessoas. Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, não odeia a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Olha só. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Uma outra passagem, também só que se encontra nas anotações de Mateus, no capítulo 10, versículo 37, nós vamos encontrar: aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Muito bem, então nós vamos encontrar nessa primeira passagem, quando Jesus diz: aquele que não odeia a seu pai e a sua mãe, odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e suas irmãs, e mesmo a sua própria vida. Então, quando ele dizia odiar, nós devemos nos recordar que a língua hebraica era uma língua com um vocabulário mais restrito. E quando ele dizia odiar, ele queria dizer amar menos. Só isso. Então, nós devemos entender esse ensinamento do Mestre substituindo o termo odiar por amar menos. Ou seja, nós devemos amar mais a Deus, nosso Pai, amar mais a Jesus, o nosso Mestre maior, que veio nos trazer todos esses ensinamentos que conhecemos. Devemos amar mais do que os nossos entes queridos, do que os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas da nossa convivência. Então, é nesse sentido que devemos entender. E o nosso querido Kardec, que ficou conhecido pela alcunha de ser o bom senso encarnado. Agora me fugiu quem que deu esse, acho que foi o Camille Flammarion, né, que deu esse termo, que deu essa alcunha para ele, né, o bom senso encarnado. Então, ele faz um comentário no item 3 do capítulo 23, lá do Evangelho, um comentário que ele deixa bem claro tudo isso que nós tentamos explicar. Certas palavras, aliás muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. É verdade. Então, às vezes, essas aparentes incoerências que ele cometia, como a sua doutrina era uma doutrina muito superior, essas aparentes incoerências a gente coloca num cantinho escondido, né? Lá num cantinho lá. Por quê? Porque a sua doutrina é tão sublime que esses aparentes erros, esses aparentes enganos ficam lá num cantinho escondido, e a gente precisa do tempo para que o tempo nos esclareça o real sentido. Foi mais ou menos a dificuldade que eu tive de entender a parábola do administrador infiel, a parábola do mordomo infiel, que aliás eu só entendi quando veio a explicação do nosso querido Haroldo, né? Tem um vídeo lá no YouTube, né? É só colocar parábola do mordomo infiel, Haroldo Dutra Dias, que aí sim dá para entender o real sentido que ele quis nos explicar.
Então, Marcelo, opa, pois não. E lembrando, né, que o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele é derivado dos Evangelhos contidos no Novo Testamento da Bíblia, e ele é colocado de uma forma, talvez, para a gente, né, que faça um pouco mais de sentido, porque ele concatena nos capítulos aquelas passagens dos Evangelhos de acordo com a lógica. Então, como você bem falou no começo, o capítulo 23 se chama A Moral Estranha, porque de fato tem algumas passagens que estão narradas nos Evangelhos que quando a gente lê, a gente tem dificuldade de entender. Mas é bom lembrar que quando a gente pega hoje, eu não sei se vocês têm na casa de vocês algum livro que pertenceu a algum antepassado que tenha talvez mais de 100 anos e você lê aquele livro ali, eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Português do Brasil, a gente tem grafias diferentes. Português arcaico, né? Exatamente. A gente tem a maneira de escrever é diferente, a pontuação é diferente, até palavras que mudaram de sentido. Farmácia com PH. Farmácia, né? com PH. Quando a gente pega livro em português de Portugal nos dias de hoje, Temos dificuldade? Temos mais ainda. Imagina um português de Portugal mais arcaico. Então a gente tem que considerar também que assim, o que a gente tem é a tradução da tradução da tradução da tradução, e ainda que a gente suponha que não houve nenhum tipo de alteração do texto, as traduções por si só já fazem perder um pouco o sentido. Exatamente. Se hoje eu fosse discípulo de Jesus, ainda assim, vamos dizer que eu sou um apóstolo de Jesus. Vamos voltar 2000 anos atrás. Sou um apóstolo de Jesus. O apóstolo Guilherme, né? Acho que era o 13º. Não tem ainda. Conviveu ainda não com acharam ele. meus escritos lá no Mar Morto. Não acharam Conviveu com ele, né? E Jesus chega para mim e fala que eu tenho que odiar meu pai e minha mãe para segui-lo. Delas uma, ou eu volto para casa, ou eu falo assim, você vai ter que me explicar um pouquinho melhor isso daí, Jesus, né? Inclusive em várias Não estou entendendo. E os apóstolos, obviamente, eles tinham o benefício de estar ali com ele. Então, o que é muito conversado e dito para a gente, assim, Jesus sentava muito com os apóstolos para explicar a essência de algumas passagens que eles não entendiam, né? Então tem essas duas questões. Ele pode ter dito realmente isso, mas explicado para os apóstolos de uma maneira que a gente está tentando até hoje entender, ou pode ter havido alguns erros ou nuances na tradução, como por exemplo a palavra odiar ser gostar menos. Exatamente. E não necessariamente odiar. Não necessariamente odiar. E até a questão, quer dizer, a mensagem do mestre, ela é tão forte, ela é tão marcante para nós, quando a gente ouve uma frase assim, como até o Marcelo sempre fala, não, dos níveis de compreensão. Isso. Você de cara fala assim, bom, Níveis de interpretação. eu não interpretei corretamente, eu preciso estudar mais essa frase, porque não é isso. Né? Você já fala, não é isso que ele quis dizer. Literalmente falando, né? Exato. Sem contar os problemas de cópia da cópia da cópia, tradução da tradução, até, né? É um até chegar aos telefone nossos sem fio o dias, negócio, né? Tanto é que basta dizer, né, que, por exemplo, o Mateus, ele fazia as anotações em hebraico ou aramaico. O Mateus, né, que foi o Levi, porque ele era o único que sabia escrever lá da época, né, ou que tinha mais conhecimento, né, vamos dizer assim. Então, quer dizer, ele fez, Jesus falava e ele anotava. Jesus falava e ele anotava. Aliás, isso está na obra Boa Nova. Na obra Boa Nova, psicografada pelo espírito de Humberto de Campos e psicografada, lógico, pelo nosso querido Chico Xavier. Aí, as bem-aventuranças, tanto é que só Mateus que essa informação, exatamente, as bem-aventuranças, ou pelo menos elas estão inicialmente em Mateus, né? Aí, o que acontece? Curiosamente, o primeiro evangelho que veio a se tornar público foi o de Marcos. E quem era Marcos? Sobrinho de Pedro. Aquele jovem que na primeira viagem de Paulo de Tarso não aguentou o tranco e no meio do caminho ele voltou. Ele pediu para voltar, mas depois ele se tornou um grande seguidor, tal. Ele não estava amadurecido, né? Vamos dizer assim. Muito bem.
Aí, então, o primeiro evangelho que ficou assim, que veio a público, foi esse de Marcos. Mas o que o pessoal fazia era a cópia das anotações de Mateus. Isso não. Aí eles copiavam as anotações de Mateus e iam passando. Ia passando. Só que num determinado momento, eles tinham, por exemplo, amigos gregos. Aí eles traduziam para o grego. Já Entendeu? deformava um pouquinho das Exatamente. palavras, enfim. Exatamente. Adaptava as palavras do linguajar deles, enfim. Exato. Né? E daí começou. Aí então depois veio o Paulo começou a colher as informações e ele acumulou um monte de informações. Só que ele percebeu que ele não ia conseguir escrever o evangelho como ele desejava. Aí o que ele fez? Ele passou as informações para o Lucas. Né? Você se lembra disso, né? E o Lucas era médico, era uma pessoa mais erudita para os padrões da época, tinha muito conhecimento, tanto é que o grego dele, os estudiosos dizem que é um grego belíssimo e com uma tradução assim bem próxima da perfeição. Olha. Entendeu? Aí depois o Lucas, então, é que o evangelho de Lucas começou a ser bastante divulgado. Agora, infelizmente, o original hebraico do Mateus, esse original hebraico, os estudiosos dizem que não tem. Se perdeu. Que se perdeu pelo caminho. Que é o que o Severino Celestino procura fazer. Que ele diz, quando tem um texto original em hebraico, aí ele procura traduzir do original hebraico direto para o português. Entendeu? Então já faz não tem, exatamente, faz a ponte, não tem o atravessador, né? Vamos dizer assim. Entendeu? Mas não é o que aconteceu até chegar aos dias de hoje. O caminho da tradução foi do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para as outras línguas, até chegar aos nossos dias, né? Esse comentário do Guilherme, né? Só essa comparação, por exemplo, do português, né? Da época, por exemplo, lá de Cabral, né? O português de Portugal, até o português de Portugal de hoje. Exatamente, você pega a carta de Pero Vaz de Caminha, né? Nossa. E também outros textos aí mais antigos aqui do português aqui do Brasil e para o português atual, vamos dizer, já é uma complicação e fica muito fácil a gente entender, e quando a gente leva para essa quantidade de variáveis que vocês, né, ressaltaram, aí realmente é muito complexo. Complexo. Então, aí é que a gente se depara com essas aparentes incoerências que Jesus teria cometido. Exato. Só que, como exatamente você bem ressaltou também, né, Marcelo, quer dizer, tem coisas, se a gente, vamos dizer, entendeu como vamos dizer, um direcionamento errado do que a gente já sabe que Jesus é, só, né, bondade, amor, misericórdia, caridade. Então, porque a gente não entendeu, tem alguma coisa de errado, porque a gente não ele, como governador do planeta e tudo mais, esse espírito maravilhoso que a gente conhece, não ia falar. Não ia falar bobagem. Não ia falar bobagem. Que nem aquela brincadeira, né, que ele tomou um vinho, tomou uns vinhos a mais, aí saiu falando: amai os vossos inimigos. Né? E eu creio assim, é uma lógica que a gente faz uma brincadeira. Quem compilou, até me esqueci o nome, se o Marcelo puder me lembrar, compilou os evangelhos, Jerônimo, né? São Jerônimo, né? Que ele optou por serem evangelhos sinóticos, né? Que tivesse a mesma ótica ou fossem mais ou menos parecidos. Ele também deve ter interpretado de uma outra forma essas palavras, senão ele mesmo já teria tirado. Isso aí já não vamos mostrar. Porque ele interpretou também que isso tinha um lado bom. Exato. Desse ensinamento. Senão o Jerônimo mesmo falava: poxa, ele excluiria, né? Excluiria, ele já seria um censor. Isso aqui não é possível, exatamente. Isso aqui não é de Jesus. E tiraria, né? Exato. Só que ele manteve, né? Então, tem alguma coisa boa. Ele fez um belo trabalho, né? Porque ele acabou escolhendo os 3 evangelhos, os 4 evangelhos canônicos, né? Então, os três sinóticos, né? Que falam, que são muito semelhantes, é Mateus, Marcos e Lucas. E tem o quarto evangelho, o evangelho de João, ele já não tem aquela sequência como tem os outros evangelhos, entendeu? Ele já é um evangelho assim mais puxado para o lado espiritual. E não é difícil de compreender isso, porque quando João escreve o seu evangelho, ele já escreve em idade avançada
E muitas vezes com alta inspiração, né? Então, já tinha uma outra visão, né? Uma visão mais espiritualizada. E também as suas cartas, né? Porque o João escreveu as 2 cartas e também escreveu o famoso livro Apocalipse. Né? Então, e também tem o seguinte... Aliás, para falar a verdade, eu acho que nem ele, na verdade, não escreveu. Provavelmente o que ele fez foi ditar, né? Aí alguém é que escrevia. É que o Paulo fazia muito isso também. Eu devia ter quase 100 anos, né? Ele morreu com 90 ele vai cacetado. Eu não sei te dizer direito, mas era em torno disso. E também, pois não, João, desculpa que eu te interrompi. Não tem problema. Então, e tem o ponto também o seguinte, né? Quer dizer, na realidade, Jesus foi assim, um renovador de uma quantidade tão grande de conceitos, né? E ele mesmo disse que não dava para falar tudo, tinha que falar em parábolas e ia ter que mais tarde, né, depois que a gente melhorasse um pouquinho o nosso coração, aí que ele ia enviar o Paráclito, né, para esclarecer muitos pontos que ele não ia ter condições de falar, porque e relembrar os seus ensinos. E relembrar, porque simplesmente era tanta luz que ofuscava. Exatamente. Até uma curiosidade também, bem lembrado, João, com relação aos evangelhos, acho que Paulo, ele não escreveu o evangelho dele, mas muita coisa que Lucas escreveu foi através da coleta de informações de Paulo, né? Que Paulo entrevistou Maria entrevistou isso quer dizer, ele morou acho que 3 anos, né, em Éfeso, onde Maria vivia com o João. Com João. Então, eu acho que nesses 3 anos ele deve ter trocado muitas ideias, porque o que tem de Jesus, da infância de Jesus, também chegou a nós através dessas conversas com Maria. Que alguém curioso, mas como é que era Jesus quando criança? E, enfim, ela passou essas informações. Aquelas passagens dele, quando ele foi para a sinagoga, assumiu. 13 anos, 12 anos, então, né? Muito bom. Curiosidade. Muito bom. Guilherme, você tem algum comentário para fazer? Podemos fazer uma pausa ou seguimos adiante? Podemos. Vamos fazer uma pausa antes da próxima moral. Então, com o programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos estudando o capítulo 23 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23 intitulado Moral Estranha. Olha, Moranha. Moranha Estral. Moral Estranha. E vamos encontrar lá no item 4 deste mesmo capítulo mais uma passagem do Evangelho de Mateus para elaborarmos os comentários em seguida. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso, e terá por herança a vida eterna. Meu Deus, hein? Que promessa maravilhosa essa, né? Você terá por herança a vida eterna. Muito bem. Aí uma outra passagem de Lucas, que vem confirmar essa passagem que está em Mateus, diz assim. Lucas é no capítulo 18. Mateus, a anterior, é no capítulo 19. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais, e no século vindouro a vida eterna. Que coisa maravilhosa, né? E os apóstolos deixaram realmente, né? Deixaram
vamos dizer assim, no sentido literal, né? Eles deixaram os seus familiares, deixaram as suas coisas e seguiram fielmente os passos do mestre, né? Em alguma obra de Emmanuel, ele menciona essa passagem se referindo à renúncia, né? E não sei se vocês sabem, aqui no Brasil, embora todos acreditem que não existe a pena de morte, se você é convocado para pegar em armas no caso de uma guerra e foge, se recusa a esse chamado, na nossa Constituição tem lá a previsão de pena de morte para esses casos. Deserção é pena de morte. Então, assim, é exigido que o cidadão abandone sua família, seu pai, sua mãe, seus filhos, para lutar pela pátria. Que dirá por Jesus, né? Para acompanhar a palavra de Jesus. Tem certeza que é a pena de morte? Sim, senhor. Na mesma Constituição atual? Sim, senhor. Aqui em estado de guerra tem uma coisa especial que é no momento de guerra. Marcelo não leva fé em mim, mas eu estudo antes dos programas da rádio. Não. Somente em estado de guerra que essa lei ela prevalece. Porque eu estou colocando isso para você, Guilherme, porque a pena de morte ela não é prevista no Brasil, né? Então, para mim é uma surpresa isso, né? Pois é, foi para mim também. Agora deve ser uma exceção, né? Não, é eu uma não tinha exceção, conhecimento. é somente neste caso. E no período de guerra. E eu aprendi isso justamente hoje, estudando. Olha que interessante, o né? capítulo 23, né? tá? Tem uma palestra que agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, que ele fala, eu procurei depois no YouTube, eu posso depois até ver aqui para passar o artigo. O artigo, Mas sim, tem. Legal. Sim. Tem essa questão Mas assim, Jesus até, como ele falava de vida eterna, ele falava de várias encarnações, falava de vida espiritual. Quando ele fala, deixa seu pai, sua mãe, seus filhos, né, ou sua casa, dessa vida corrente sua aqui, porque você vai viver eternamente, vai voltar, vão ter outras mães, outros pais, outros filhos, outra casa. Então ele fala naquele momento, me siga, né? Deixe quem não amar eu menos do que eles, né? Não é digno de mim, porque eles são temporais e eu sou eterno, né? Eu acho que exatamente, seu pai e sua mãe nesta vida é temporal, né? É nessa vida, você está vendo essa vida só, eu estou vendo a eternidade. Sem dúvida. E o nosso querido Kardec, ele ainda coloca uma outra passagem de Lucas, que ele diz assim: disse-lhe outro, Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. É fazer aquela, como é que chama aquela venda lá, que você, do garagem, como é que é? Família vende tudo? Garagem Cesa, então família vende tudo. Família vende tudo, garagem e tal, né? Então, quer dizer, vamos vender tudo para, olha, Jesus, eu vou vender minhas coisas, pegar uma graninha, eu já venho te seguir, né? Aí Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Procura para mim o que é charrua, o significado de charrua. Me parece que é que é o arado, né? Mas eu não sei se é alguma coisa própria do arado ou se é o arado propriamente dito, né? Eu acho que é o arado mesmo. Eu nem preciso procurar, é um aparato de tração animal ou mecânica para fazer o arado, né? É o arado. Eu tô brincando, hein? Então é o próprio arado. Eu procurei, tá? Beleza. Então, e avaliando essas três passagens, o nosso querido Kardec, ele deixa claro que o pensamento de Jesus é este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Ou seja, os interesses espirituais, os interesses do sentimento, os interesses do acúmulo de virtudes que todos devemos ter, devem prevalecer sobre os interesses materiais.
Então, esse que é o sentido dos ensinamentos do Mestre. E vale a pena recordar, porque Jesus fala muito de o reino de Deus, né? E em alguns programas anteriores nós fizemos o comentário, né? Que eu também tinha uma dificuldade de entender que raio de reino de Deus é esse que Jesus fala o tempo todo, né? O reino de Deus, o nosso querido Humberto de Campos vem esclarecer também em um dos primeiros capítulos da obra Boa Nova. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Exatamente. E essa obra divina, evidentemente que ela não vai se dar em apenas uma encarnação de 70, 80, 90 anos de idade, né? Para nós desenvolvermos todas as virtudes no seu mais elevado grau, para nós conquistarmos todo o conhecimento no seu mais elevado grau, nós necessitamos de várias existências. Por isso que num determinado momento Jesus nos ensina: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A obra divina não se dá, a obra divina no coração do homem, o reino de Deus, a obra divina no coração do homem não se dá em apenas uma existência. Pois não, Marcos? Quem não nasceu de novo, talvez que não se renove também, né? Não só apenas uma existência, mas ele também tem que se, mesmo dentro de uma existência para outra, ele também ir melhorando, vai se renovando, né? Eu creio também. Exato. Né? Mas essa da charrua, voltando a esse assunto aí do arado, você vê que é uma pequena parábola que ele já colocou aqui para fazer um ensinamento, né? Porque assim, se você olha para trás e numa tração animal, num arado de tração animal, você perde o rumo da frente. Porque o arado tem que ser paralelo com aquela linha feita anteriormente, né? Anteriormente. Isso. E essa charrua, ele vai controlando a rédea, que ele vai direcionando o animal. Que se ele olhar para trás, eu estou aqui olhando para trás. Ainda não é vídeo, né, Marcos? Ainda não é vídeo, mas enfim, para os meus amigos aqui. Olhou para trás, ele perde, e o animal pode sair do caminho. Perde o rumo. Perde o rumo. Exatamente. Né? Você vê uma parábola, ele diz, né? Quem olhou para trás, perde o rumo. Continue olhando para frente. Olhou para o câmbio na hora da prova da autoescola, já está reprovado. Sobe na calçada e aí só dá confusão. Tem uma outra sutileza aqui que a gente não passou um pouco batido. Pois não? E eu estava vendo um estudo desse capítulo até conduzido pelo Haroldo, né? E uma das coisas que ele coloca é assim: e muita gente ia com ele, né? Em uma multidão, então ele se virou para dizer isso. E aí o Haroldo coloca assim, para você ver que ali ele simplesmente estava fazendo um funil. E ali simplesmente ele estava reforçando os muitos serão chamados, poucos os escolhidos, né? Que é assim, de todos que estão aqui me seguindo, todos que estão aqui para me ouvir, para virar discípulo, não estou falando de apóstolo, para você me seguir mesmo, você precisa odiar seu pai e sua mãe. Que a gente já viu que não é bem a palavra odiar. Amar menos. É amar menos. Então ali você imagina quanta gente já deve ter ficado pelo caminho, né? Para dali então de discípulo virar apóstolo, então, né? Que... Já teve um filtro ali, né? Vai fazendo a seleção. É mesmo. Bem lembrado, viu, Guilherme? Maravilha. Esse Haroldo é sensacional. Verdade. E aquilo que o Guilherme falou agora há pouco sobre a conduta que muitas vezes temos em relação à pátria, nós admiramos aquelas pessoas que deixam a própria família, que deixam a casa para marchar em defesa do seu país, né? Nas guerras, correndo o risco do sacrifício da própria vida, né? Então, se nós admiramos quando se faz isso em benefício da pátria, né? Imagine quando nós fazemos isso tendo como prioridade as coisas espirituais,
tendo como prioridade seguir o mestre, né? Seguir verdadeiramente o mestre. Então, é interessante, né, Guilherme, porque nessa época de Kardec, eu imagino que já existia o hino à Marselhesa, né? Talvez até valha a pena a gente dar uma pesquisada, né? E a Marselhesa tem um determinado momento que eles falam, né? Marcham, marcham. Então, quer dizer, né? E era uma situação assim de um estímulo, de um envolvimento, né? Que os franceses se orgulhavam, né? Para lutar pela pátria, né? Então, acho que tem esse contexto também, né? Da época e do país em que Kardec vivia. 1792. Então a Marselhesa foi na época da própria Revolução Francesa, né? No próprio ano da Revolução Francesa que ela foi composta, né? A Marselhesa. Já tinha mais de 50 anos, né? O Evangelho foi publicado em 1864, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Já tinha mais de 50, mais de 60. Quase 100. Quase 100. Muito bem. Tem mais algum comentário aí que você achou, João? Que você gostaria de falar? Você achou o texto do... O Arado aqui, ele fala... legal. O Emmanuel, né, no livro Pão Nosso, exatamente ele fala... Ele diz ali, né, e Jesus lhe disse... Um pouquinho mais ninguém alto. que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Né? Lucas, né? Como você tinha falado, a questão da charrua, então aqui o Emmanuel já chama logo de arado mesmo, para não deixar gerar essa dúvida, né? Exato. Então ele fala exatamente isso aí, né? Quer dizer, a gente não pode parar, como já foi, vamos dizer, explicitado pelo nosso querido Marcos aqui. E nem olhar para trás. Se olhar para trás já é o suficiente para perder o rumo, né? E aquela, ao invés de seguir, né, para a direita como deveria, vai para a esquerda e atrapalha toda a plantação. Então, eu só queria, né, reforçar isso aí. E outra coisa, também, quando o comentário que o Guilherme fez, o renunciar, também está no livro, dentro daquela coleção do Emmanuel, que tem... Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz. Então, a lição 154 do Caminho, Verdade e Vida é onde Emmanuel fala lá de renunciar, né? Quando ele explicita, só para quem ficou curioso aí. E qual passagem que é? Acha aí para mim, qual passagem evangélica que ele tira? Em Mateus, né, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Perfeito. Jesus, em Mateus. Então é aquela primeira, né? É aquela primeira desse, após o intervalo que nós retornamos, né? É porque o Mateus capítulo 19, não é isso? Exatamente. É só para como quando o Guilherme estava fazendo o comentário dele, até eu vi aqui exatamente essa passagem aqui de Emmanuel que ele comentou, né? Então é muito, muito bonito que fala aqui, porque muitas vezes a gente tem aquele sentimento assim de que a gente quer já ver as coisas resolvidas, a gente pensa, puxa vida, será por que ou o meu familiar, ou o meu chefe, o meu amigo, o meu colega, que ele não progride, né? já não está pronto. A gente está indo em etapas, né? Como da mesma forma que nós estamos avançando na nossa velocidade, né? Os nossos irmãos de caminhada também ali, as pessoas que convivem no nosso lar, né? Nossos companheiros de encarnação os mais próximos e outros colegas também de trabalho e tudo mais, a gente fica, nossa, mas aquele lá é tão imperfeito, a gente só vê o cisco no olho do próximo, não vê a trave, no nosso. Então, e ele fala nessa questão de renunciar aqui, a gente renunciar a esses sentimentos, né, imediatistas de querer isso, de querer, vamos dizer, esse progresso imediato que é impossível, na realidade não é possível. A humanidade não caminha com saltos, né? Ela caminha de uma forma contínua. Então, assim, Jesus
exemplifica ali que a gente precisa realmente renunciar a esses sentimentos, essa ansiedade e tudo mais, trabalhar, né? Ceder a vez, entender, ter paciência, né? E não é fácil, né? Essas coisas que a gente sabe muito bem que é a nossa luta diária, né? Para a gente conseguir conviver, né, bem. Resumindo, priorizar as coisas espirituais sobre as coisas materiais. Exatamente. E bem que o Guilherme falou aí, que ele nessa parte que ele fala de abandonar mãe, filho, irmão e tal, eu acho que é um chamado mesmo. Se você quer me seguir, agora é o momento. Ou seja, é filtrando. Porque tem aquele capítulo que ele diz: honrai pai e mãe. Né? Se honrai pai e mãe, sei que já seria um pouco contrário do que está escrito nessa passagem. Né? Exatamente. Não é né? mesmo? Então, acho que é justamente isso. Ele faz um chamado naquele momento. Quero ver assim, né, que quem amar menos pai e mãe do que eu não é digno de me seguir. Exatamente. Não significa necessariamente que devemos Ele pede realmente para abandonar né? literalmente, exatamente, né? Como os apóstolos fizeram, porque os apóstolos fizeram, mas certamente eles não deixaram de amar os seus familiares. Não, e eles compreenderam a missão que eles tinham ao lado de Jesus, né? Isso mesmo. E após a desencarnação de Jesus, eles deram continuidade ao trabalho, eles ficaram unidos, né? Sim. Mas nem por isso deixaram de acompanhar e de dar assistência aos seus familiares. Né? É verdade. Então a gente não deve compreender isso literalmente, né? Sem dúvida, isso mesmo. Muito bem. E uma outra reflexão que me surgiu aqui, e logicamente que o que eu vou falar, eu não tenho a menor intenção de querer mostrar, de querer ser o autor do ovo em pé, né? Que Colombo se tornou, né? Que ele colocou o ovo, manteve o ovo em pé, né? Para mostrar que a Terra podia sim ser redonda, né? Mas ainda com essa história da charrua, quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Além dessa explicação muito feliz que você deu, né, Marcos, sobre o caminho do arado vai ficar desalinhado, né? Tem uma outra coisa que me chamou a atenção, que é assim, né? Quando ele fala assim, olhar para trás. Será que esse olhar para trás, ele não está se referindo a nós ficarmos observando o nosso passado recente, né? Nesta encarnação, e também o passado das reencarnações anteriores, né? Então, você vê como que o Evangelho ele né? Ele é assim uma coisa grandiosa, né? Porque a gente pode fazer essa ilação, né? De olhar para trás, referindo-se ao nosso passado, entendeu? Se a gente fica preso àquilo que de errado nós cometemos no passado, a gente não vai olhar para frente e não vamos manter o arado alinhado, né? E às vezes até conforme o que aconteceu no passado, você perde o rumo mesmo. Tem gente que se perde no passado, né? Exatamente. Não sai daquilo. Fica sempre lembrando daquele fato ou daquela forma do que aconteceu. E a vida não segue, e aí a coisa não vai em frente, né? Eu também acho isso. Né? Então, por exemplo, lá nas bem-aventuranças, né? É muito interessante essa reflexão, porque eu já tive a oportunidade de falar outras vezes, né? Aqui e também lá nas preleções que eventualmente a gente faz, né? Mas, na verdade, Jesus nunca falou bem-aventurados, porque o bem-aventurados é a tradução grega, e não existe no hebraico bem-aventurados. O que existe é o que Jesus falou, o termo que Jesus falou do hebraico, e aí é o estudo do nosso querido Severino Celestino da Silva, né? Então ele diz que o que Jesus teria falado é um termo em hebraico que é avante. Avante os que choram, avante os que perdoam, avante os humildes e assim por diante. Todas aquelas bem-aventuranças, né? Então, por exemplo, naquela época, avante os enlutados, né? Os que choram, você pode traduzir por enlutados também. Então, imaginem vocês, tinha muitas viúvas naquela época, né? As pessoas, os maridos
iam para as guerras, aquela coisa toda, e muitos não voltavam, né? Aí as viúvas, elas eram as enlutadas. Então Jesus fazia o convite para elas prosseguirem adiante, para não permanecerem olhando para trás, não permanecerem paradas, né? Não permanecerem paradas, e também não ficarem fazendo as reflexões, daquilo que aconteceu, né? Daquilo que o tempo já levou, Então, essa reflexão acho que vale a pena também, né? Porque veja você que bate esse ensinamento com essa reflexão do avante. E só uma última consideração, João, antes de passar para você, é que, por exemplo, quando nós não estamos sintonizados com os benfeitores espirituais, nós abrimos uma abertura com os espíritos menos evoluídos. E se essa abertura se amplia, nós entramos em contato com os espíritos obsessores, né? Vamos dizer assim. E os obsessores, o que eles fazem? Eles ficam colocando o pensamento, ficam batendo naquela tecla de jogar o nosso sentimento para o passado. Isso e mesmo. para o passado, não para o passado agradável, mas para o passado desagradável. Para aquilo que machucou, para aquilo que doeu, né? Aí que pesa na nossa para consciência. aquilo que pesa na consciência. Então eles ficam jogando, colocando, né, em pensamento, aqueles pensamentos fixos, nos remetendo ao passado, ou ao passado culposo, ou ao passado delituoso, ou ao passado que traz aquela carga de culpa, né? Aquela carga negativa. Né? Exatamente. E por isso que vem Jesus e fala: avante, não fica para trás. Avante. Isso mesmo. Desculpe, aí eu te interrompi. Não, eu estava lendo essa passagem do Pão Nosso, capítulo 3 de Emmanuel, né, onde ele fala exatamente aquela questão do arado. Eu acho que eu vou até ler aqui, porque traz um conceito muito interessante. Jesus, quando, né, da passagem, e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, em Lucas, né? E aí o Emmanuel diz assim: aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens, poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. E agora, para complementar com chaves de ouro como o Emmanuel sempre faz. Ele diz: no entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Meu Deus. Sensacional. Então, assim, vai mais fundo. Pra gente não perder o foco, porque o arado, né, simplesmente só o início do processo para que a gente se alimente daquele alimento espiritual que o Marcelo falou aí, da construção do reino de Deus, né? E quando a gente pede no pão nosso, né, no Pai Nosso, a gente pede o pão nosso de cada dia, é o pão espiritual, né, que a gente precisa, né? E tem para
adendar isso aí, nessa passagem que Jesus fala a respeito de nenhum que mete a mão no arado e olhar para trás é apto ao reino de Deus, isso é Lucas 9, 61 e 62. Exatamente. O que vem antes é: e disse-lhe outro, eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que eu tenho na minha casa. Foi quando Jesus então disse, ninguém que olha para trás, né? Então também tem essa terceira interpretação de assim, esquece tudo que você tem, a matéria, os bens materiais, não olha aí para trás, vamos agora, né? Que ele fala assim, pô, eu vou com você, mas deixa eu ir lá dar vendida nos meus bens, né? Foi nesse momento que Jesus coloca. Então tem essa terceira interpretação também, né? Eu acho que essa questão, essa expressão que se usa de se pensar fora da caixinha, né? O pessoal fala, né? Brinca aí, vamos pensar fora da caixinha, porque às vezes a gente fica ali levado pelo magnetismo da vida, a gente preso aos laços de família, né? Que é tão, esse magnetismo tão forte, aos bens materiais, a casa, né? Carro, enfim. E aí, a hora que a gente pensa fora da caixinha, a gente pensa, na realidade, o que a gente fez? Para que a gente veio, encarnou aqui? Será que é para comprar um carro, para, né, trocar de... Né? Fazer turismo. Fazer turismo, né? Não, a gente veio para pensar fora da caixinha, pensar fora dessas, vamos dizer, essas etiquetas, né, que são colocadas aí. Nós viemos aqui para progredir espiritualmente, para construir esse reino de Deus dentro dos nossos corações. E isso, por isso que Jesus fala para a gente abandonar, mas abandonar no sentido de não ficar preso, né? Abandonar no sentido de enxergar mais longe. A gente precisa fazer esse exercício, né, Marcelo e Marcos, né, Guilherme? Nós precisamos fazer esse exercício, a gente precisa crescer, né? Existe Jesus quer que a gente seja o mais rápido possível felizes, né? Senão a gente vai ficar marcando passo, né? E sofrendo, né? Muito bom, Guilherme. Vamos fazer mais uma pausa, queridão? Vamos, viajaremos no trenzinho caipira. Então, com o programa Momentos Espirituais, estamos hoje estudando o capítulo 23, às 23 horas e 3 minutos, capítulo 23, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e direto aqui do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. O telefone é 3876-6846. Estamos à disposição para eventuais questionamentos dos estimados ouvintes. O capítulo 23, intitulado Estranha Moral, ou Moral Estranha, nós vamos seguir adiante agora no item 7 deste capítulo, e tem uma passagem aqui que também traz muitas reflexões, quando nós vamos encontrar lá nas anotações de Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60, a seguinte passagem: disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, permita que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Muito bem. Na visão do judaísmo, por que estamos falando da visão do judaísmo? Simplesmente porque Jesus era judeu, tinha hábitos judeus, a sua cultura era a cultura judaica, a sua língua era a língua judaica. Então, por esse motivo que é importante nós sabermos qual a visão do judaísmo sobre morte, sobre vida. Vida
para o judeu é aquele que está no caminho de Deus. Morte, na visão do judaísmo, é aquele que está afastado do cumprimento das leis de Deus. Então, quando Jesus diz para aquele homem, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, ele está se referindo, deixa àquelas pessoas que estão afastadas do cumprimento da lei de Deus, deixa àquelas pessoas que estão preocupadas com a parte material e não com a parte espiritual, o cuidado delas cuidarem, elas cuidam dos seus mortos, das pessoas que mais cedo ou mais tarde vão abandonar o corpo, né? Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus, vai anunciar o reino de Deus é a obra divina no coração do homem, né? E outro comentário que vale a pena uma reflexão é que no início o interlocutor do mestre diz assim: Senhor, permita que primeiro eu vá enterrar meu pai. Antes de segui-lo, permita que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aí quando ele fala eu vá enterrar, será que o pai dele tinha acabado de morrer? E aí ele ia lá enterrar o pai e voltava no dia seguinte? Ou na semana seguinte? Né? Depois que fez todo aqueles aparatos, né, de burocracia, né, aquela coisa toda, certidão de óbito, tal, né? Lógico que não tinha nada disso na época, né? Mas vamos raciocinar para os dias atuais. Ou será que aquele interlocutor falou para Jesus: olha, o meu pai está muito doente, ele vai durar mais 1 ano, mais 2 anos, estou trazendo para os dias de hoje, vai durar mais 1 ano, mais 2 anos, eu preciso cuidar dele, depois que eu cuidar dele, aí eu volto e vou seguir o Senhor, entendeu? Então tem essas possibilidades, né, Guilherme? Não dá para ser. E não fala nada de tempo aí, né? Exatamente. Não fala o tempo, né? Pode interpretar realmente assim mesmo. Agora, em relação à palavra do mestre, o conceito é esse. Conceito que também agradeço ao professor Severino Celestino da Silva. Ele é que nos explicou esse conceito, né? Morte e vida na visão do judaísmo, né? Então, a vida eterna, você está no caminho de Deus, né? Eternamente. Ligado a Deus, né? Ligado a Deus eternamente. Então é como se Jesus dissesse: deixa aqueles que estão por fora, não estão por fora do ensinamento, ou estão desinformados. Exatamente. E enterrem a aquela, própria matéria. É aquela indiferença, né, que o João falou, né, daquele comentário agora há pouco do Emmanuel, né? Que nós estamos preocupados com a ociosidade, a indiferença, que achamos que essa presente reencarnação é uma estação turística, né? Isso mesmo. Não é nada disso. Então, por isso que é mais um convite para o nosso amadurecimento. Aquele interlocutor não tinha o amadurecimento real para seguir Jesus. E nós também podemos nos colocar dessa maneira, né? Porque muitas vezes nós também não temos o amadurecimento necessário e priorizamos, muitas vezes, as coisas materiais sobre as coisas espirituais, né? É mesmo. Pois não, João? Então, Marcelo, esse item dentro dessa coleção do Emmanuel, no Fonte Viva, ele fala que no capítulo 143, acorda e ajuda. Tá vendo só? É mais uma outra reflexão, né? Olha só. É impressionante como o Emmanuel pega, né, pequenas frases, nuances assim, e transforma, amplifica, destrincha, né?
daquela passagem, então, segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Então, ele diz ali, só no início, fala em partes, isso aqui que é bem complexo. Sem dúvida. Mas ele diz assim, Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí há, em verdade, uma grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Meu Deus. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Então, e aí ele fala exatamente, ele destrincha aqui essa questão do conceito, né, do Vicente Celestino, né? Ele fala, trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a existência comum. Olha como é que Emmanuel vai, vamos dizer, ampliando esse conceito para a gente não ficar preso na nossa concha ali, né, não entendendo. E aí detalhes aqui. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. E não é por aí mesmo que a gente foge, né, dessa questão do reino de Deus, exatamente quando a gente se perde por esses caminhos aí, né? Então, se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões, e assim ele vai destrinchando toda essa parte. E aí ele nos chama assim, aprende a participar da luta coletiva, que aí é exatamente onde a gente sai, né? Ele diz que a gente sai cada dia de si mesmo para trabalhar pelo próximo, né? E é aí que a gente vai busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão, e ajuda quanto possas. Então, a gente deixar essa questão de a gente ficar cuidando dessas nossas coisas pequenas, picuinhas, né? E enxergar aquela questão da visão fora da caixinha, a gente olhar lá na frente, como é que a gente cresce, né? Quando a gente, que tipo de poupança a gente precisa fazer para a vida espiritual, a vida futura? A gente precisa acumular bens, né? Quer dizer, o bem, né? Não bens, o bem, a gente precisa acumular ações no bem, entendeu? Não bens. Exatamente, bens materiais, não bens materiais. Acumular o conhecimento e as virtudes, né? Exatamente. E o desenvolvimento das virtudes, né? E então aí ele finaliza assim, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, né? Para que a gente não entenda mal para deixar cadáveres insepultos, né? Então, se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Meu Deus, hein? Então, assim, sensacional, né? Muito bonito, né? Muito bonito. Muito bom. Guilherme, a nossa querida Luísa fez algum comentário que chamou a atenção essa semana? Eu gosto muito de aprender com a Luísa. Eu gosto também. Não. Então tá bom. Você tem algum comentário para fazer dessa parte ou podemos seguir adelante? Podemos seguir adelante. Marcos, tem algum comentário? Não, Marcelo, vamos seguir adiante mesmo. Porque... Muito bom. Vale a pena só um comentário aqui, que eu pensei aqui do Kardec, né? Que ele diz assim, que a vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, se comparada ao esplendor e à atividade da outra vida, da vida espiritual. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito, verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrena, do qual se sente ele feliz em libertar-se. Né? Nós ainda não temos essa compreensão de libertar-se do corpo, né? Porque nós temos uma capacidade muito mais amplificada quando não estamos aferrados, ligados ao corpo físico. É verdade. E tem uma conclusão aqui do livro Vivendo o Evangelho, volume 2. Né? Opa, legal. E aí?
Aquilo que eu tinha pedido, né, para você separar. Né? Ele chama de coisas mortas, né? Uma mensagem também muito curtinha aqui, muito bonita, né? Que ele diz assim: a ofensa dói, mas com desculpa acaba. A agressão fere, mas com perdão termina. A humilhação deprime, mas com esquecimento cessa. A ingratidão decepciona, mas com entendimento murcha. A calúnia golpeia, mas com tolerância definha. O desprezo abate, mas com ânimo desaparece. A indiferença magoa, mas com paciência finda. A ironia machuca, mas com bondade some. Diante do amor, o mal é coisa morta em si mesma. Por isso, não se deixe envolver pelos contratempos do caminho e prossiga amando e servindo, na certeza de que imperecível mesmo é o bem que você faz. Que maravilha, né? Sensacional. Sempre aquilo que não estava, quer dizer, sempre o que sobra, né? Aquela poupança que a gente precisa fazer é sempre o bem. O bem. É dali que é a solução de todos os nossos problemas, não é, Marcelo? Sem dúvida. Por isso que quando a gente compreende, né, o mal, porque tem muitas pessoas que consideram que Deus não existe porque o mal existe, né? E então se o mal existe, aonde está Deus que não impediu a manifestação do mal, né? Então tem pessoas que raciocinam dessa maneira e, se você for ver, até um raciocínio lógico, né? Só que a visão espírita, ela permite concluir que, na verdade, não é o mal que existe. O que existe é a escolha equivocada devido à ignorância do bem. Então, a ignorância do bem é que fez a manifestação do mal, né? Mas, na verdade, não foi Deus que permitiu, né, a manifestação do mal. Né? A falta de Deus, a ausência de Deus permitiu que o mal se aproximasse, né? Porque se Deus estivesse com a pessoa ou naquele momento, o mal não... Exatamente, a ausência de Deus no interior da pessoa que provocou o mal, né? Isso. Bem lembrado. Muito bom. Então vamos seguir adelante agora com as reflexões dessa última parte, quando Jesus nos ensina: não vim trazer a paz, mas a divisão. Meu Deus do céu, o que Jesus quer dizer? Então diz assim, lá no capítulo 10, versículos de 34 a 36, nas anotações de Mateus. Então nós vamos encontrar a seguinte passagem: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Numa outra passagem, ele diz assim, lá em Lucas, capítulo 12, 49 a 53. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho, e o filho com o pai, a mãe com a filha, e a filha com a mãe,
A sogra com a nora. E a nora com a sogra. Muito bom. Então vejam vocês que a impressão que dá é que Jesus quer que pegue fogo na terra e que os bombeiros saiam todos de férias, né? É ou não é? Dá a impressão que ele quer ver o negócio pegar fogo, né? Mas, se nós formos fazer uma avaliação mais profunda, uma avaliação menos literal, menos superficial, nós vamos perceber que os conceitos que o Mestre nos trouxe, os conceitos provocariam algum desagrado em uns e algum agrado em outros. E certamente esse desagrado que provocaria em uns, na verdade, podemos caracterizar como consequência da inércia que muitas vezes nós nos mantemos em nos mantermos do jeito que nós estamos, em não querermos progredir, em não querermos estudar, em não querermos aprofundar as virtudes, a prática das virtudes. E isso faz com que nós fiquemos numa situação acomodada, né? E nessa situação de comodismo, a né? famosa reforma íntima. A famosa reforma íntima, que a doutrina tanto nos estimula, né, João? E uma outra consideração que eu sempre me lembro do psicólogo Adão Nonato, quando ele diz o seguinte, que quando nós chegamos a esta vida, é como se nós fôssemos para uma academia. Quando nós vamos para uma academia, nós vamos fazer ginástica, fazer exercício, ou vamos ficar deitados na rede? Alguém vai na academia para ficar deitado na rede? Né? Não deveria, né? Não deveria. Então, quando Jesus faz esse convite, não vim trazer a paz, mas a divisão, ele está querendo nos dizer isso, né? Que ele não tem nenhuma intenção de nos deixar acomodados. Ele tem a intenção de nos fazer refletir e de nos estimularmos a nos tornarmos pessoas melhores, né? Agora, é lógico, tem pessoas que não vão concordar com isso e se portaram contra aqueles que estavam interessados em se modificar, né? Exatamente. E quantos morreram por causa disso, né? Talvez o que Jesus quis dizer também, que os ensinamentos dele, até se tornarem, ou até a Terra chegar a se tornar avançado o suficiente para ter somente o amor, que isso ia trazer muitas guerras, muitas discórdias, muitas mortes, né? Os próprios cristãos que eram jogados aos leões, não só pelo fato de ser cristão, né? Talvez isso que ele quis dizer, olha, vai ser sofrido o negócio, tenham coragem, porque o meu ensinamento vai causar conflito, não vai ser aceito de cara, né? E realmente passou por poucas e boas, né? Ao longo das histórias, ele mesmo foi crucificado, açoitado, crucificado pelo ensinamento dele. Os apóstolos, um crucificado de ponta cabeça, outro decapitado, enfim, as mortes as mais cruéis. Os cristãos, até o momento que Constantino aceitou o cristão como uma religião oficial, ou enfim, permitida pelo menos, quantos morreram, né? E hoje, até hoje, a gente vê muita gente matando por Deus, né? Olha, em nome de Deus eu estou te matando. Enfim, né? Essas coisas extremistas que existem aí, né? Talvez é o extremismo, é a pessoa achar que aquilo que ela está
fazendo é a mais correta e nem que para isso o outro morra, enfim. Né? São essas diferenças, né, entre doutrinas, entre ensinamentos. Né? E Jesus falou, olha... Interpretação equivocada, né? Até aceitarem, o planeta todo aceitar o que eu estou dizendo como verdade, né? Vai haver realmente muita discórdia, inclusive dentro da própria família. Chico Xavier não foi lá expulso da casa dele, até pelo fato dele seguir? Sem dúvida, sem dúvida. Atendimentos. Teve um determinado momento que a família não suportou mais, né? É o seguinte, aquela carga de trabalho que eles consideravam uma encheção de saco que não acabava, né? Não compreendiam aquilo. E o Chico não se recusava a atender em nenhum momento, né? E tem outra passagem também, de um livro que eu li, deixa eu ver qual foi, acho que é Exilados por Amor, que... acho que não foi José de Arimateia, bom, mas não me lembro, que a esposa não aceitava que o marido era um mercador, era rico, tudo, não aceitava que ele fosse cristão, mesmo digamos assim, ele na calada da noite, então, assim, meio escondido ele era um cristão, né? E a esposa não aceitava isso, e ela entrega ele ele acaba sendo condenado para as autoridades, porque ela mesma falou, olha, não, ela era tão radical que entregou o próprio esposo, falou assim, não, pode levar embora que isso daí você está... mas também devia ter algum interesse também, né? Sim, de ficar com os pertences, né? Exatamente, sem dúvida. Exatamente. Que demonstra a imaturidade, né? Sim. João, o que você separou aí para nós? Estou ansioso. Tanto no caminho, verdade e vida, né? E também no estudando o Evangelho, não é isso? Vivendo o Evangelho. Vivendo o Evangelho. Então, primeiro aqui no caminho, verdade e vida, aqui do nosso querido Emmanuel, a lição 104, o título já esclarece. Já mata. Bastante. A espada simbólica. A espada simbólica. Porque ele fala assim, é uma guerra sem sangue, né? Quer dizer, na realidade... Sem armas aparentes. Exatamente. Então, e isso normalmente perturba, né? Que ele diz logo no início, perturba muito os estudantes do Evangelho. Fala assim, como Jesus vai querer? Eu não vim, né, trazer a paz, mas a espada. Que história é essa, né? Jesus, o Senhor da paz, né, do amor e da caridade, mas é porque ele não poderia endossar a tranquilidade, né, que existia dentro do comodismo, né, aquela espada simbólica que vai trazer aquela luta sem sangue, mas para combater, né, esses pontos que nos afetam tanto a personalidade. E aí o nosso querido André Luiz, na lição no Vivendo o Evangelho, volume 2, a lição 279, do título Guerra Útil, né, que também é uma outra visão. Uma outra visão da simbologia. Exatamente. Né? E aí ele fala, para batalhar contra o que a gente precisa batalhar? Né? Contra a inveja, a hipocrisia, o cinismo, né? A vaidade, o egoísmo. São coisas fáceis, né, da gente batalhar. Violência, a descrença, né? A vindita, o ódio. Ele fala assim, extermine o ódio. O amor é que constrói. Olha que coisa maravilhosa, que poesia. Né? E destroce a mentira, né? A verdade é que defende. Destrua a intolerância. Ele usa sempre verbos assim, fortes, né? Derrote a cólera, a brandura é que interessa. Que são termos de guerra, né? Exatamente. Destruição, derrotar o inimigo, né? Exatamente, aqui. Combata... Esses são os inimigos reais. Exatamente, né? Combata o orgulho. Né? Combata o orgulho. A humildade é que importa. E ele conclui assim, dentro da mesma linha do Emmanuel, né, de raciocínio, ele diz assim, realmente tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral, entrincheirados na intimidade da alma. Olha que imagem maravilhosa. Entrincheirados na intimidade da alma. Né? Olha só, realmente tudo isso é ato de guerra contra os inimigos da transformação moral,
entrincheirados na intimidade da alma. Esse André Luiz é maravilhoso. Também, né? É uma bênção muito grande a gente ter a oportunidade de conhecer o Espiritismo, conhecer esses conceitos e ler coisas tão lindas assim, né? Exato. E ele conclui assim: contudo, é guerra útil que conduz ao bem, e por isso mesmo, com respeito a ela, não se fala em tratado de paz. Com relação a essa guerra aqui, essa guerra aqui não tem tratado de paz. Não tem tratado de paz. É uma guerra eterna. Porque o tratado de paz vai levar ao comodismo, exatamente, né? Então, e aí vai levar a inércia, deitar na rede. Deitar na rede, o estacionamento, e é exatamente o que a gente não pode fazer, né? Que é isso que eu sempre comento assim com a minha filha, com os filhos, assim, né? A gente em família, com os amigos. Eu sinto assim, né, que eu estava comentando agora, que é um privilégio muito grande conhecer esses conceitos, assim, né, o Espiritismo, né, com todas essas bênçãos que a gente tem, né, esse conhecimento, né, como o próprio Jesus disse: conhecerás a verdade vos libertará. Então, assim, é muita luz, né, que o Espiritismo traz, tira toda aquelas, né, o véu das palavras, né, que na época Jesus não poderia falar tudo, né, Guilherme, que a gente não ia conseguir entender, mas agora que a gente consegue já, né, entender, e é um privilégio muito grande a gente poder estudar, igual essa oportunidade que a gente tem aqui, que é maravilhosa, a gente, né, discutir, né, e conversar sobre temas tão sublimes, né, e essas obras, né, maravilhosas de Emmanuel, que vem, né, vamos dizer, destrinchando essas palavras de Jesus, que às vezes, né, causava tanta confusão, igual, né, você comentou, né, Marcelo, tinha uma parábola que você não conseguia entender, só foi conseguir com a ajuda do nosso querido Haroldo, né? Exato. E aí com esses livros, essas pérolas, né, que André Luiz e Emmanuel trouxeram aí pra gente, é uma maravilha, em cima do Evangelho, que já é uma obra de muito conforto, de muito consolo, muito esclarecimento, né? Toda a doutrina espírita traz um conhecimento muito grande, né? E não aquele conhecimento frio, mas assim, provocando o nosso coração a ser mais bondoso, né? Mais aberto e amar cada vez mais, que é o caminho, é isso aí. E aí com essas obras, com vamos dizer, visões, né, de prismas tão diferentes, né, assim, mas traduzindo em várias palavras, né, distintas, imagens tão bonitas, é um privilégio muito grande a gente ter acesso a isso, é um privilégio e uma responsabilidade, né? Exatamente. Porque aqui muito foi dado. Não podemos nos acomodar, só achando que é privilégio. Muito será cobrado. Exatamente. O que foi dado será cobrado. Inclusive, tem uma migração, eu não me lembro, o Marcelo, que é bom de memória aí, mas uma amiga nossa lá em São Paulo dizia assim, que não sei bem quem falou, que quem tinha 30 minutos de evangelho já não tinha mais desculpa de dizer que eu não sabia, né? Então, com 30 minutos de evangelho que a gente... É verdade, eu já ouvi esse comentário, mas eu não me recordo de quem também. Eu não me recordo quem falou, mas assim, e é fato, né? Quando a gente pensa de uma forma bem honesta, né? Bem honesta com a gente mesmo, sem hipocrisia. Madre Teresa? E você vê que é uma colcha de retalhos, né? As peças se encaixam. Os ensinamentos do Evangelho, um em cima do outro, e todos têm uma relação com o outro. Nós somos os trabalhadores da última hora, né? A gente relembra dessas passagens, e estamos aprendendo tudo isso, né? Esses esclarecimentos. Eu imagino que nos séculos passados, né, que esses ensinamentos sequer chegavam ao povo, né? Só ficavam retidos aqueles mais esclarecidos, né? Ao clero. Nosso povo não tinha acesso a esse tipo de informação, e aí a coisa veio caminhando, né? E até chegar o Consolador prometido aí, né, que é o Espiritismo, de nos abrir um horizonte até inimaginável, né? Esclarece, abre tudo e nos explica de fato, né, tudo isso. É muito lindo mesmo. E olha que André Luiz e Emmanuel, para nós, veio muito depois disso, né? Eles são recentes, né, Marcelo? Sem dúvida. Década de 50 e 40. Imagina, o nosso lar é da década de 40. 40, né? Então, é muito agora. É muito recente.
interessante. Não, mas essa figura da guerra aí foi sensacional. Essa guerra não tem que ter tratado de paz, né? Essa guerra não tem que ter. E aquela questão da reforma íntima, né? Quer dizer, é uma luta diária, sem sangue, né? E é uma luta diária que a gente traça lá, vamos dizer, com as nossas tendências, né? A hora que a gente se vê, o nosso querido Fábio, que não está aqui, ele, né, sempre lembrando assim, e aí eu me vejo fazendo aquilo que eu acho que eu não sentia mais, e de repente eu me vejo daquela... sentindo... E ele vem com... E executando. Exatamente, eu acho, né, muito legal ele fazer isso assim. E realmente, essa nossa luta diária... ele faz uma autopsicanálise conosco, né? Sejamos sinceros, né? É verdade, exatamente. Não, sem dúvida. Vamos começar a cobrar consulta. Foi o que eu falei para ele, que você tem a coragem de falar assim, a gente fica aqui enrustido. Né? Mas assim, a gente já melhorou, coloca, né, a máscara, sem dúvida. A gente, assim, que eu acho legal, por exemplo, também assim, né, do Espiritismo tira aquelas coisas de roupas, né, que tinha que vestir uma roupa, tinha que ficar numa posição, tinha que ficar ajoelhado, tinha que fazer isso, aquilo. Não tem nada, né? E nunca Jesus falou isso, né? Isso nunca está no Sem ritual nenhum. Sem ritual nenhum. Se a gente quiser, né, falar com Deus, né, vai lá, recolhe-te ao teu quarto, né, e vai lá e sozinho perante Deus conversa com Ele. Deus vê o que se passa em segredo. Exatamente, em segredo. Então é isso. E aí realmente vem porque isso não interessava. É importante a gente ver isso aí para entender, né, porque no passado, né, quando as religiões, né, querendo o poder, criavam todos aqueles rituais, aquelas coisas, para poder depois vender, né? Exatamente como o Marco estava dizendo, as informações ficavam lá escondidas, né? E era... uns dogmas meio doidos. Exatamente. Tinha que ser lá, tinha que ir na igreja, tinha que fazer aquilo, tinha que comprar aquilo, tinha que pagar isso, aquilo, quer dizer, não faz sentido, não tem nada disso, né? Na realidade, Deus, né, Jesus, só quer que a gente seja feliz, é só isso, que a gente aprenda a amar o próximo como a si mesmo, né? Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo, só isso, quer dizer, né? Então a gente está lá perto. Não é, Guilherme? Muito bom. É isso aí. Pessoal, então nós vamos fazer as nossas despedidas, né? Mandando um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, a nossa querida Luciana, a minha irmã, a querida Maria Fernanda e a tantos amigos que nos dão o prestígio e nos mantêm estimulados para desenvolver essa singela tarefa. Marcos Melo, suas considerações finais, boa noite, obrigado mais uma vez pelo carinho da sua sintonia. Bom, Marcelo, boa noite, muito obrigado, João, boa noite, Guilherme, pela oportunidade de novo estar aqui. Mandar um abraço, aquele abraço para minha esposa Margarete, a Beatriz. Minha filha Beatriz e Amanda, que numa hora dessa devem estar dormindo, mas em desdobramento sem dúvida estão nos ouvindo. Mas um abraço a todos, uma boa semana e que possamos estar de volta aqui. Às vezes tem algumas pessoas que na preleção, o cara está dormindo lá na preleção, né? Aí nós falamos, não, ele está em desdobramento, né? Pois não, João, suas despedidas. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e desse presente que você nos deu aí, finalizando.